Um homem bastante humilde estava com muitas dívidas, porém, ele achou uma bolsa cheia de dinheiro na rua. Sem conter a sua felicidade, ele gastou tudo, mas algumas semanas depois, ele se assustou ao acordar e ver 3 homens de terno dentro de seu quarto. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A manhã estava nublada e fria, um reflexo perfeito do estado de espírito de Emanuel enquanto saía de seu pequeno apartamento. A rotina diária era exaustiva e sem brilho, marcada por um trabalho que não pagava o suficiente por uma crescente pilha de dívidas. Como minha vida chegou a este ponto? Pensava Emanuel enquanto descia pela rua movimentada em direção ao ponto de ônibus. Cada passo era um doloroso lembrete de suas decisões passadas e do insuportável peso das responsabilidades financeiras. Emanuel sentia como se estivesse afundando em um poço sem fundo, sem perspectiva de um futuro melhor. No ônibus, Emanuel olhava pela janela, seus olhos vidrados nos cenários familiares que passavam por ele. Meu salário mal cobre os juros das minhas dívidas, quanto menos o principal, refletia, sentindo um nó no estômago. Era sempre a mesma rotina, trabalhar o dia todo, voltar para casa exausto, apenas para ser recebido por contas acumuladas e ligações de cobradores. A sensação de desespero crescia a cada dia. Trabalho tanto e ainda assim não consigo sair do vermelho, pensava Emanuel, passando a mão pelos cabelos desgrenhados, com a frustração evidente em seu rosto. Ao chegar ao escritório, Emanuel mergulhou em mais um dia de tarefas repetitivas e sem sentido. A pilha de documentos parecia crescer, não importava o quanto ele tentasse reduzi-la. Se ao menos eu pudesse ganhar um pouco mais, pensava Emanuel, digitando mecanicamente os relatórios que lhe eram atribuídos. Os colegas ao seu redor não ofereciam consolo, cada um imerso em seus próprios problemas. Emanuel se sentia isolado, como se estivesse atravessando a vida em uma bolha de solidão. A memória de sua ex-esposa Carla vinha à mente com frequência nesses momentos de quietude. Ela estava certa ao me deixar, se questionava, com o arrependimento corroendo por dentro. Durante o almoço, Emanuel pegou seu modesto sanduíche e se dirigiu ao pequeno parque atrás do escritório. Sentado em um banco solitário, mastigava lentamente, perdido em seus pensamentos. Carla queria mais do que eu podia oferecer. Queria estabilidade, conforto, tudo que eu não tinha e ainda não tenho, refletia, sentindo o peso da perda. Ela havia saído de sua vida há 1 ano, cansada das promessas não cumpridas e do interminável ciclo de dificuldades financeiras. Talvez se eu tivesse feito as coisas de forma diferente, ela ainda estaria aqui, pensava, com a tristeza refletida em seus olhos. Depois do trabalho, Emanuel voltava para casa caminhando pelo parque na periferia da cidade. Era um trajeto que fazia diariamente, e a cada vez parecia mais longo e desanimador. Preciso encontrar uma maneira de mudar minha vida, mas como? Pensava, chutando uma pedra no caminho. As árvores ao redor estavam quase sem folhas, e o vento frio cortava sua pele. A sensação de desespero o acompanhava como uma sombra constante. Será que algum dia conseguirei sair dessa situação? Se perguntava, com o coração pesado enquanto caminhava sem rumo. Algo diferente chamou sua atenção. Debaixo de um banco do parque, uma mala preta estava parcialmente escondida. Emanuel parou abruptamente, o coração acelerado pela curiosidade e pelo medo. O que é isso? Por que alguém deixaria uma mala aqui? Pensou, olhando ao redor para ver se havia alguém por perto. O parque estava deserto. Ele se abaixou lentamente, puxando a mala. O zíper deslizou facilmente, revelando pilhas de notas de dinheiro, organizadas meticulosamente. Meu Deus, isso é real, murmurou Emanuel, com os olhos arregalados de incredulidade. Emanuel fechou a mala rapidamente, com a mente fervilhando de pensamentos. Será isso uma armadilha ou um presente do destino? Pensava, enquanto seu coração batia descompassadamente. Olhou ao redor novamente, certificando-se de que ninguém o observava, antes de decidir levar a mala para casa. Cada passo de volta parecia uma eternidade, o peso da responsabilidade e da tentação aumentando a cada instante. O que faço com isso? E se alguém vier atrás de mim? Se perguntava, com a adrenalina correndo em suas veias. Em casa, Emanuel colocou a mala sobre a mesa da cozinha, ainda incrédulo. Abriu-a novamente para se certificar de que o dinheiro realmente estava ali. Isso pode resolver todos os meus problemas, mas a que custo? Pensava, passando as mãos pelos maços de notas.
A tentação de usar o dinheiro para se livrar das dívidas era esmagadora, mas a moralidade ainda lutava em sua mente. Será que posso ficar com isso? Se perguntava, com a culpa e o desejo em um conflito silencioso. Na manhã seguinte, Emanuel decidiu que o primeiro passo deveria ser tentar devolver a mala. Não posso simplesmente assumir que é minha, pensava, enquanto procurava anúncios de mala perdida nos classificados e nas redes sociais. Passou horas buscando em sites e jornais, esperando encontrar algum indício de que alguém estava procurando o dinheiro. Alguém deve estar desesperado por isso, refletia, sentindo uma pontada de culpa por ainda estar com a mala em sua posse. Apesar de todos os seus esforços, Emanuel não encontrou nenhum anúncio que correspondesse à descrição. Decidido a não desistir facilmente, foi até a delegacia local para informar sobre o achado. Talvez a polícia possa ajudar, pensava, enquanto esperava na recepção. Quando finalmente foi atendido, explicou a situação ao policial de plantão. Encontrei esta mala cheia de dinheiro no parque, alguém deve estar procurando por ela, disse, esperando uma resposta positiva. No entanto, o oficial parecia desinteressado. Sinto muito, senhor, mas não temos nenhum relatório de mala perdida com essas características. Se ninguém a reclamar em 30 dias, pode considerá-la sua, respondeu o oficial, indiferente. Emanuel saiu da delegacia com uma mistura de frustração e alívio. Então, o que faço agora? Pensava enquanto andava pelas ruas do bairro, perguntando aos comerciantes locais se alguém havia perdido uma mala. A cada negativa, a sensação de que estava em um beco sem saída aumentava. Ninguém parece estar procurando por isso. Talvez seja um sinal, pensava, tentando se convencer de que ficar com o dinheiro seria o certo. Mas e se alguém aparecesse depois? E se fosse dinheiro sujo? As dúvidas continuavam a atormentar sua mente, mas a necessidade de resolver seus problemas financeiros começava a falar mais alto. Ao voltar para casa naquela noite, Emanuel se sentou à mesa da cozinha, olhando fixamente para a mala. Talvez eu deva usar parte do dinheiro para ver como as coisas vão, pensou, tentando encontrar um meio-termo. Começou a fazer uma lista das dívidas mais urgentes, decidindo que pagaria algumas para testar. Preciso ser cuidadoso e responsável. Não posso simplesmente gastar tudo de uma vez, refletia enquanto organizava os maços de dinheiro. A decisão de usar o dinheiro trouxe um alívio imediato, mas a sombra da dúvida ainda pairava sobre ele. Com a lista de dívidas em mãos, Emanuel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Estou fazendo isso para ter uma chance de começar de novo. Não posso desperdiçar esta oportunidade, pensava enquanto se preparava para sair. O ar frio da manhã o envolveu ao sair de casa, mas a sensação de carregar um segredo tão grande fez com que suasse levemente. Dirigiu-se ao centro da cidade, onde estavam seus credores. Estou fazendo a coisa certa? Se perguntava, sentindo a tensão aumentar a cada passo. Ao chegar ao primeiro credor, Emanuel respirou fundo e entrou. Vim pagar a dívida que tenho com vocês, disse, entregando os maços de dinheiro cuidadosamente contados. A expressão de surpresa no rosto do funcionário foi seguida por um agradecimento formal. Finalmente, algo está dando certo para mim, pensou Emanuel enquanto saía do local. No entanto, a sensação de alívio foi rapidamente substituída por uma onda de preocupação. E se alguém descobrir? E se isso me colocar em problemas? Refletia, tentando acalmar seus pensamentos. Emanuel continuou sua jornada, visitando diferentes credores e quitando dívidas uma por uma. Cada pagamento trazia uma mistura de alívio e culpa. Estou fazendo isso para ter uma chance de começar de novo. Não posso desperdiçar esta oportunidade, repetia para si mesmo como um mantra. O processo, embora necessário, era emocionalmente exaustivo. Ele se perguntava o tempo todo se estava tomando as decisões corretas. Não posso deixar a ganância me dominar. Tenho que pensar no meu futuro, pensava, tentando manter a cabeça no lugar. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro da cidade, Emanuel sentiu um calafrio percorrer suas costas. Será que estão me seguindo? Pensou, olhando discretamente ao redor. De longe, avistou um homem de terno, aparentemente observando seus movimentos. O coração de Emanuel acelerou, mas, quando tentou olhar novamente, o homem havia desaparecido. Devo estar ficando paranoico, concluiu, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Ainda assim, a sensação de desconfiança persistia.
Emanuel continuou sua caminhada pelo centro até passar por uma concessionária de carros. Parou em frente à vitrine, onde um carro de luxo brilhava sob as luzes artificiais. Este é o carro dos meus sonhos, pensou, sentindo uma onda de desejo. As lembranças de seu pai vieram à tona. Meu pai sempre quis um carro assim, era o sonho dele, por consequência, o meu também, refletiu Emanuel, com os olhos cheios de lágrimas. O recorde de seu pai o levou de volta a tempos mais simples, quando esperanças e sonhos pareciam mais alcançáveis. Eu queria tanto ter conseguido isso para ele. Ele sempre trabalhou tanto e nunca pôde realizar esse desejo, pensava, com um nó no coração. Emanuel ficou ali, contemplando o carro por alguns minutos. Deveria fazer isso? Seria uma forma de honrar meu pai, ponderava, lutando contra a tentação. Mas não posso me deixar levar por isso agora. Tenho que ser responsável. Esse dinheiro deve garantir meu futuro, não um luxo momentâneo, concluiu, afastando-se da vitrine com um suspiro pesado. Talvez algum dia, quando estiver realmente estável, eu possa realizar esse sonho, pensou, tentando encontrar consolo em suas próprias palavras. Continuando sua caminhada pelo centro, Emanuel começou a sentir fome. Preciso parar um pouco e comer algo, pensou, olhando ao redor. Avistou um café acolhedor na esquina e decidiu entrar. Espero que não seja muito caro, pensou Emanuel enquanto empurrava a porta de vidro e era recebido pelo aroma reconfortante de café recém-feito. Dirigiu-se ao balcão, observando os itens no menu. Deveria gastar com isso, refletia, sentindo o peso das responsabilidades financeiras. Emanuel optou por algo mais barato, simples, que não comprometeria seu orçamento. Um café pequeno e um pão de queijo, por favor, disse ao atendente, entregando alguns trocados. Enquanto esperava seu pedido, olhou ao redor e notou outros clientes. De repente, viu novamente um homem de terno. Mas, desta vez, o homem estava apenas sentado, tomando um café e lendo um jornal. Talvez eu esteja realmente ficando paranoico, pensou, tentando afastar as suspeitas de sua mente. Sentou-se em uma mesa perto da janela, saboreando seu café e tentando relaxar. Foi então que notou um homem amigável se aproximando. Olá, posso me sentar aqui? Perguntou o homem, sorrindo. Emanuel assentiu, e o homem se apresentou como Daniel. Eu sou Emanuel, respondeu, tentando parecer mais à vontade. A conversa entre os dois começou de forma casual, mas logo Emanuel se sentiu confortável para compartilhar sua história. Eu encontrei uma mala cheia de dinheiro no parque, disse Emanuel, observando a reação de Daniel. Daniel ficou fascinado com a história. Isso é incrível, Emanuel. Você teve muita sorte. E o que fez com o dinheiro? Perguntou genuinamente interessado. Emanuel suspirou, sentindo a necessidade de desabafar. Estou usando para pagar minhas dívidas. Minha vida estava um caos. Estava afundado em contas e empréstimos, explicou, enquanto Daniel ouvia atentamente. É uma decisão sábia. Muitas pessoas teriam desperdiçado dinheiro em coisas fúteis, comentou Daniel, admirado. Emanuel continuou, sentindo-se cada vez mais à vontade. Tenho tentado ser cuidadoso. Não quero chamar atenção, mas é difícil não se sentir paranoico, admitiu, lembrando-se do homem de terno que havia visto mais cedo. Daniel concordou, mostrando compreensão. Entendo perfeitamente. O dinheiro pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, disse ele, com os olhos refletindo empatia. Emanuel sentiu uma conexão com Daniel, algo que não sentia havia muito tempo. Faz muito tempo que não converso assim com alguém, pensou, sentindo um peso sair de seus ombros. A conversa fluiu naturalmente, e Emanuel começou a contar mais sobre sua vida. Minha ex-esposa, Carla, me deixou há 1 ano. Não posso culpá-la. Eu estava em um beco sem saída, e ela precisava de mais do que eu podia oferecer, revelou, sentindo a dor do passado ainda presente. Daniel escutou com atenção, sem julgar. Às vezes, precisamos passar por momentos difíceis para encontrar nosso caminho, disse ele, tentando oferecer algum consolo. Emanuel assentiu, agradecido pela compreensão. Talvez você tenha razão. Talvez este dinheiro seja uma segunda chance para mim, disse, sentindo uma nova esperança surgir. Daniel sorriu, incentivando Emanuel a continuar. E você, Daniel,
qual é a sua história? Perguntou Emanuel, curioso sobre seu novo amigo. Daniel deu de ombros, parecendo relutante no início. Minha vida é bem comum, na verdade. Trabalho em uma empresa local, nada muito emocionante, disse ele, com um sorriso modesto. Emanuel sentiu que havia mais na história de Daniel, mas decidiu não pressioná-lo. Bem, é bom saber que não estou sozinho nessa jornada, disse Emanuel, sentindo que uma amizade genuína estava se formando. Os dois continuaram conversando, cada um compartilhando partes de suas vidas e sonhos. Emanuel ficou surpreso com o quanto se sentia confortável ao falar com Daniel. Talvez eu tenha encontrado um verdadeiro amigo, pensou, enquanto a conversa fluía. A atmosfera acolhedora do café, combinada com a companhia, proporcionou a Emanuel um raro momento de paz e normalidade. Faz tempo que não me sinto tão bem, refletiu, apreciando a sensação de camaradagem. Emanuel sabia que sua jornada estava apenas começando, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia enfrentar o futuro com um pouco mais de otimismo. Emanuel estava no café com Daniel quando recebeu um convite inesperado para uma festa. Olha, Emanuel, vou dar uma festa em minha casa neste fim de semana. Você vem? Vou te passar o endereço, disse Daniel, com um sorriso amigável. A ideia de uma pausa nas preocupações diárias parecia tentadora. Talvez seja bom para mim, pensou Emanuel, aceitando a convite e tentando se convencer de que merecia um momento de distração. Na noite da festa, Emanuel chegou à casa de Daniel, sentindo-se um pouco deslocado. A casa estava cheia de pessoas que ele não conhecia, todas rindo e conversando animadamente. Espero que isso realmente me ajude a relaxar, pensou, enquanto se movia pelo ambiente, cumprimentando educadamente os convidados. Daniel o recebeu com entusiasmo. Que bom que você veio, Emanuel. Pegue uma bebida e sinta-se em casa, disse ele, entregando-lhe um copo. Emanuel sorriu, tentando relaxar e aproveitar a noite. No meio da festa, Daniel se aproximou novamente, desta vez com um tom mais sério. Emanuel, preciso de um favor. Estou passando por um aperto financeiro e me pergunto se você poderia me emprestar uma pequena quantia, só até eu me recuperar, pediu Daniel, com uma expressão que misturava esperança e constrangimento. Emanuel hesitou, não esperando por esse pedido, mas pensou, ele tem sido um bom amigo. Claro, Daniel, quanto você precisa? Respondeu Emanuel, decidindo emprestar uma pequena quantia. Espero que isso não se torne um hábito, pensou, enquanto entregava o dinheiro a Daniel. Durante a festa, Emanuel notou uma mulher atraente observando-o de longe. Ela se aproximou com um sorriso encantador. Oi, sou Vanessa. Notei que você está sozinho por aqui. Posso te fazer companhia? Perguntou com uma voz suave e cativante. Emanuel sentiu-se imediatamente atraído por ela. Claro, Vanessa, eu sou Emanuel, respondeu, sentindo um calor inesperado no peito. A conversa fluiu naturalmente, e a atração entre os dois era palpável. É raro encontrar alguém tão interessante em uma festa como esta, pensou, enquanto conversavam sobre suas vidas e interesses. Vanessa se mostrou encantadora, interessada em tudo que Emanuel dizia. Então, Emanuel, com o que você trabalha? Perguntou, com os olhos brilhando de curiosidade. Emanuel hesitou por um momento, ainda tentando entender a presença daquela mulher em sua vida. Eu trabalho em um escritório, nada muito emocionante. E você? Respondeu, tentando soar casual. Vanessa sorriu, tocando levemente o braço de Emanuel. Sou designer de interiores. Adoro criar espaços que façam as pessoas se sentirem em casa, disse ela, com a voz cheia de paixão. Emanuel ficou encantado com a energia de Vanessa, mas não pôde deixar de notar, mais uma vez, um homem de terno na festa. Será que estou ficando paranoico? Pensou, tentando afastar as suspeitas. Conforme a noite avançava, Emanuel e Vanessa continuaram conversando, descobrindo interesses em comum e trocando risadas. Você parece uma pessoa muito interessante, Emanuel. Gostaria de te conhecer melhor, disse Vanessa, com os olhos fixos nos dele. Emanuel sentiu uma conexão crescente. Eu também gostaria de te conhecer melhor, Vanessa. Você tem uma energia contagiante, respondeu, sentindo uma mistura de excitação e cautela. Eles trocaram números de telefone e prometeram se encontrar novamente. Ao se despedir, Emanuel notou Vanessa conversando com Daniel.
Deve ser porque a festa é na casa de Daniel. Faz sentido que eles já se conheçam, concluiu, tentando afastar qualquer sensação de desconfiança. Nos dias seguintes, Emanuel percebeu que Daniel começou a pedir mais dinheiro emprestado com frequência crescente. Emanuel, estou realmente em um aperto novamente. Poderia me ajudar mais uma vez? Perguntou Daniel, com um tom de urgência. Emanuel começou a sentir a tensão aumentar. Ele já pediu dinheiro várias vezes. Estou começando a sentir que estou sendo explorado, refletiu, mas acabou cedendo, emprestando mais uma quantia. Espero que isso pare logo, pensou, cada vez mais preocupado com a situação. Enquanto isso, o relacionamento com Vanessa se desenvolvia rapidamente. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Eles passavam as tardes juntos, explorando a cidade, rindo e compartilhando momentos de felicidade genuína. Ela parece realmente interessada em mim. Talvez isso funcione, pensava Emanuel, enquanto os dois caminhavam de mãos dadas. Mas, logo, Vanessa começou a mostrar um lado diferente. Emanuel, você poderia comprar aquele colar que vimos na joalheria? Ele é tão lindo e significaria muito para mim, pediu, com um olhar que misturava doçura e expectativa. Emanuel começou a perceber que Vanessa estava mais interessada em presentes caros do que no relacionamento deles. Será que ela gosta de mim pelo que sou ou pelo que tenho? Se perguntava, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Preciso descobrir as verdadeiras intenções dela antes que isso vá longe demais, pensou, observando os padrões de comportamento de Vanessa. Cada pedido de presente aumentava sua desconfiança. Ela está me usando, pensava Emanuel, tentando entender os sinais. A pressão financeira continuava a crescer. Daniel não parava de pedir dinheiro, e Vanessa parecia cada vez mais exigente. Emanuel começou a desconfiar de todos ao seu redor. Estou sendo explorado por todos. Como cheguei a este ponto? Refletia, enquanto tentava equilibrar suas responsabilidades financeiras com a nova realidade. Preciso tomar decisões difíceis para proteger meu futuro, concluiu, decidido a encontrar uma solução. A situação piorava ainda mais com a constante sensação de estar sendo observado. Emanuel notava homens de terno em vários lugares que frequentava. Será coincidência ou estão realmente me seguindo? Pensava, cada vez mais paranoico. A visão desses homens aumentava sua insegurança e desconforto. Preciso ser cauteloso. Não posso deixar que isso me distraia, decidia, enquanto tentava se concentrar nas decisões importantes que precisava tomar. Uma semana após encontrar a mala, Emanuel se via em um estado de constante confusão e desconfiança. Minha vida virou de cabeça para baixo. Tenho dinheiro, mas também tenho problemas que não consigo resolver, refletia, sentindo-se sobrecarregado. Será que ficar com o dinheiro foi um erro? Se perguntava, enquanto lutava para manter a sanidade no meio do caos. A necessidade de encontrar clareza e segurança se tornava cada vez mais urgente. Emanuel sabia que precisava lidar com Daniel. As constantes solicitações de dinheiro estavam se tornando uma carga insustentável. Decidiu que aquele seria o dia para resolver tudo de uma vez por todas. Ele se encontrou com Daniel no café onde costumavam se reunir. Daniel, precisamos conversar. Sinto que isso é algo que não posso adiar mais, pois está afetando muito nossa amizade e minha vida, começou Emanuel, olhando diretamente nos olhos de Daniel, para mostrar sua seriedade. Daniel, surpreso pelo tom sério de Emanuel, tentou manter a calma. Claro, Emanuel, estou aqui para ouvir. O que está acontecendo? Parece algo importante, e estou disposto a entender seu ponto de vista, mesmo que seja difícil, respondeu, tentando demonstrar empatia. Emanuel respirou fundo, sabendo que precisava ser honesto. Você tem me pedido dinheiro com muita frequência, Daniel. No início, quis ajudar porque somos amigos, mas agora isso está me prejudicando financeiramente. Sinto que você está se aproveitando da minha boa vontade, e isso não é justo, explicou, sentindo um peso sair de seus ombros ao verbalizar seus sentimentos. Daniel ficou em silêncio por um momento, claramente desconcertado, mas logo respondeu, Emanuel, eu realmente estou em apuros. Pensei que podia contar com você, especialmente porque sabe o quão difícil é estar em crise. Emanuel sentiu um aperto no coração, mas sabia que precisava ser firme. Eu entendo, Daniel, mas minha situação também não é fácil.
Não posso me dar ao luxo de sustentar outra pessoa. Tenho minhas próprias responsabilidades e problemas para resolver, e não posso continuar assim, respondeu, com a voz trêmula, mas determinada. A expressão de Daniel mudou para uma mistura de decepção e raiva contida. Então, é assim que você vê nossa amizade? Apenas uma transação financeira? Eu pensei que éramos mais que isso, Emanuel, disse ele, tentando fazer Emanuel se sentir culpado. Emanuel balançou a cabeça, sabendo que precisava manter sua posição. Não, Daniel, nossa amizade é importante para mim, mas não pode se basear em uma dependência financeira constante. Preciso que você entenda isso. Estou aqui para te apoiar de outras maneiras, mas não posso continuar te emprestando dinheiro, finalizou, sentindo-se exausto pela intensidade da conversa. Depois de se despedir de Daniel, Emanuel sabia que ainda tinha outra conversa difícil pela frente. Ele precisava falar com Vanessa sobre o relacionamento deles. Vanessa, podemos conversar esta noite? Há algo importante que preciso te dizer, disse pelo telefone, tentando manter a calma. Vanessa aceitou o convite, e naquela noite chegou à casa de Emanuel, aparentando estar despreocupada. O que está acontecendo, Emanuel? Você parece tenso, perguntou ela, sentando-se no sofá. Emanuel respirou fundo, preparando-se para mais uma conversa difícil. Vanessa, sinto que nosso relacionamento não está indo na direção certa. Parece que você está mais interessada no que posso te dar do que em mim, disse Emanuel, tentando ser o mais honesto possível. Vanessa ficou surpresa, mas logo sua expressão mudou para uma defensiva. Emanuel, isso não é verdade. Eu gosto de você e só quero estar ao seu lado, disse ela, tentando convencê-lo. Emanuel balançou a cabeça, sentindo a tristeza tomar conta. Vanessa, realmente gostaria que isso fosse verdade, mas não é o que sinto. Desde o início, você sempre pediu coisas caras, e sinceramente, parece que seu interesse é mais pelo dinheiro, explicou, com a voz trêmula. Vanessa tentou argumentar, mas sabia que Emanuel já havia tomado sua decisão. Está bem, Emanuel. Se você pensa assim, não há muito que eu possa fazer para te convencer do contrário. Só espero que encontre o que está procurando, disse ela, levantando-se e saindo, deixando Emanuel com uma mistura de alívio e tristeza. Fiz o que precisava ser feito, mas por que ainda me sinto tão vazio, pensou Emanuel, enquanto fechava a porta atrás de Vanessa. Os dias seguintes foram solitários e cheios de reflexões. Emanuel sabia que precisava se manter focado em suas finanças e tomar decisões responsáveis. Certa noite, enquanto a chuva batia forte no telhado, ele percebeu que várias goteiras haviam aparecido em sua casa. Eu poderia usar o dinheiro para dar uma entrada em uma casa nova, refletiu, olhando ao redor. Mas sabia que o dinheiro não seria suficiente para comprar a casa inteira. Preciso ser responsável. Esse dinheiro deve garantir meu futuro, pensou, decidido a não se deixar levar pela tentação de gastar de maneira irresponsável. Emanuel passou um dia inteiro consertando as goteiras, subindo e descendo da escada, sentindo o cansaço tomar conta dele. Não é fácil, mas é necessário, pensava, enquanto se esforçava para melhorar as condições de sua casa. Pelo menos estou fazendo algo produtivo, refletiu, sentindo uma leve satisfação ao terminar o último reparo. Não posso gastar o dinheiro de forma irresponsável. Preciso pensar a longo prazo, concluiu, enquanto se sentava para descansar, observando o trabalho terminado. Apesar dos desafios, a sensação de estar sendo observado não abandonava Emanuel. No restaurante, ele voltou a notar um homem de terno, diferente dos outros que havia visto antes. O homem se aproximou com um sorriso enigmático. Olá, gosto do seu estilo. Você é algum tipo de investidor? Perguntou o homem, surpreendendo Emanuel. Não, não invisto, na verdade. Só estou tentando reorganizar minha vida financeira, respondeu Emanuel, desconfiado. O homem, que se apresentou como André, parecia amigável demais. Entendo. Bem, se precisar de conselhos, estarei por aqui, disse André, entregando um cartão com um sorriso. Emanuel aceitou o cartão, mas não conseguia afastar a sensação de desconforto. Será que ele está me espionando? Pensou, enquanto observava André sair do restaurante. Decidido a tomar controle de sua vida, Emanuel começou a pesquisar sobre investimentos.
Preciso usar esse dinheiro de forma inteligente, pensou, enquanto lia artigos e assistia vídeos sobre investimentos seguros. Apesar de não ter conhecimento na área, Emanuel estava decidido a aprender. Não posso deixar essa oportunidade escapar, refletiu, enquanto fazia anotações sobre possíveis negócios. Vou começar com algo pequeno e seguro. Preciso garantir que estou tomando decisões informadas, concluiu, sentindo-se mais confiante. Após dias de pesquisa, Emanuel fez seus primeiros investimentos. É um começo modesto, mas é o que posso fazer agora, pensou, enquanto finalizava as transações. A sensação de estar construindo algo sólido trouxe-lhe um pouco de paz. Estou no caminho certo. Preciso continuar aprendendo e tomando decisões sábias, refletiu, sentindo-se mais seguro de suas escolhas. Não era fácil, mas Emanuel estava determinado a não deixar o dinheiro controlar. Ele sabia que deveria usar aquela quantia para construir um futuro melhor. Com a necessidade de retribuir de alguma forma, Emanuel pensou, há tantas pessoas que precisam de ajuda. Ele começou a pesquisar instituições de caridade locais e decidiu fazer uma doação significativa de forma anônima. Este dinheiro está quase acabando, mas ainda assim quero fazer algo bom, refletiu enquanto preenchia os formulários de doação. Espero que isso faça diferença na vida de alguém, pensou, sentindo uma gratidão genuína por poder ajudar. A doação lhe trouxe uma sensação de paz e realização que Emanuel não sentia há muito tempo. Fiz a coisa certa, pensou, enquanto observava o comprovante da doação. Apesar do dinheiro estar se esgotando, ele não se arrependia. Estou grato por ter tido essa oportunidade. Preciso continuar fazendo o bem, concluiu, sentindo-se mais leve. Talvez, afinal de contas, aquela mala fosse uma bênção disfarçada. Emanuel sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava determinado a tomar decisões que refletissem seus valores. Não posso deixar que o dinheiro me controle. Preciso usar isso para criar um futuro melhor, pensava, enquanto planejava seus próximos passos. Sua jornada estava longe de terminar, mas Emanuel estava decidido a enfrentar cada desafio com coragem e sabedoria. Não posso deixar o medo e a dúvida me paralisarem. Preciso continuar avançando, tomando decisões informadas e confiando nos meus instintos, pensou, sentindo uma nova confiança crescer dentro de si. No dia seguinte, Emanuel acordou com um peso no peito. O sol ainda não havia nascido quando ele verificou seus e-mails, ansioso por boas notícias sobre seus investimentos. O que encontrou, no entanto, foi devastador. Uma série de mensagens informava que seu investimento havia se desvalorizado drasticamente, praticamente deixando-o sem nada. Não pode ser verdade. Eu perdi tudo, pensou, enquanto uma onda de desespero e decepção o invadia. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto se perguntava como havia sido tão imprudente. Como pude ser tão tolo? Eu deveria ter sido mais cuidadoso, murmurou, sentindo-se esmagado pelo fracasso. Emanuel passou o restante da manhã em estado de apatia. Mal conseguiu tomar o café da manhã e se arrastou até a sala de estar, onde se sentou, olhando para o vazio. Minha última oportunidade de mudar minha vida se foi. O que faço agora? Pensava, sem conseguir encontrar uma resposta. O silêncio de sua casa parecia amplificar seus sentimentos de perda e desespero. Não posso continuar assim. Preciso sair, respirar e pensar, decidiu, levantando-se com esforço. Vestiu-se lentamente e saiu de casa com a intenção de clarear a mente e encontrar algum consolo na natureza. Emanuel caminhou até o parque próximo, um lugar onde costumava ir quando precisava refletir. As árvores balançavam suavemente com a brisa da manhã, e os sons da cidade começando a despertar ofereciam um fundo reconfortante. Ele caminhou sem rumo pelos caminhos do parque, tentando acalmar sua mente turbulenta. Preciso aceitar o que aconteceu e encontrar uma maneira de seguir em frente, pensava, enquanto observava os pássaros voando livremente. Mas como faço isso? Parece que todas as portas estão fechadas, refletiu, sentindo-se preso em um ciclo de dúvidas e arrependimentos. Enquanto andava, Emanuel viu uma figura familiar sentada em um banco. Era André, o homem de terno que ele já havia visto tantas vezes. Sentindo a necessidade de desabafar, Emanuel decidiu se aproximar. André, sei que você não quer me ouvir, mas é a única pessoa com quem posso falar. Posso me sentar e conversar com você? Perguntou, tentando não deixar transparecer toda a sua angústia.
André levantou os olhos do jornal que estava lendo e assentiu, indicando que Emanuel podia se sentar. Eu fiz um investimento que acabou me arruinando. Perdi todo o dinheiro que tinha. Sinto que fui imprudente e que deveria ter estudado mais antes de tomar essa decisão. Agora estou sem rumo e não sei o que fazer, confessou Emanuel, sentindo que as palavras fluíam em um fluxo contínuo. André ouviu pacientemente, sem interromper, o que fez com que Emanuel se sentisse um pouco melhor por poder compartilhar seus sentimentos. Pensei que estava fazendo a coisa certa, mas agora vejo que fui precipitado. Deveria ter sido mais cuidadoso, deveria ter escutado os conselhos e estudado mais. Agora estou aqui, sem nada, e não sei por onde começar de novo, continuou Emanuel, sentindo-se esgotado pelo peso de suas próprias palavras. Quando finalmente terminou de falar, esperou algum conselho ou palavra de consolo, mas André apenas o observou em silêncio, com um leve aceno de cabeça. André então se levantou e se afastou, deixando Emanuel com uma sensação de estranheza e frustração. Enquanto André se afastava, Emanuel ouviu de relance pegar o telefone e dizer algo que ele não conseguiu ouvir completamente. Na verdade, André dizia ao telefone: ele está pronto. Precisamos agir. Confuso e um pouco perturbado, Emanuel decidiu que era hora de voltar para casa. Com quem ele estava falando ao telefone? Ele não disse uma palavra para mim, pensou, enquanto caminhava de volta. O sol começava a se pôr quando Emanuel finalmente chegou em casa. Ele estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Decidiu ir para a cama mais cedo, esperando que uma boa noite de sono pudesse lhe trazer alguma clareza. Durante a noite, Emanuel teve um sonho vívido e perturbador. Ele se via cercado por homens de terno, todos o observando fixamente. O ambiente ao seu redor parecia nebuloso e indefinido, mas ele conseguia ouvir claramente o som de passos e murmúrios indistintos. Quem são vocês? O que querem de mim? Gritava Emanuel no sonho, mas os homens permaneciam em silêncio, aumentando sua sensação de inquietação. Os passos ao seu redor pareciam se intensificar, ficando mais fortes e próximos, como se estivessem o cercando. O coração de Emanuel acelerava, e uma sensação de claustrofobia tomava conta dele. De repente, Emanuel acordou com um sobressalto. O quarto estava mergulhado na escuridão, e levou alguns segundos para perceber que não estava sozinho. 3 homens de terno estavam parados ao lado de sua cama, suas figuras sombrias destacadas pela fraca luz que entrava pela janela. O que está acontecendo? Quem são vocês? Gritou Emanuel, tentando se levantar, mas seu corpo parecia paralisado pelo medo. Saiam daqui. O que vocês querem? Continuou, com a voz trêmula, enquanto tentava afastar a crescente sensação de pânico. André, com uma expressão calma e imperturbável, deu um passo à frente. Emanuel, por favor, acalme-se. Não estamos aqui para te fazer mal, somos de uma empresa de experimentos sociais, e temos observado você desde que encontrou Malote, disse-lhe com um tom sereno, que contrastava com o pânico de Emanuel. Estamos aqui para te explicar tudo. Você foi parte de um experimento, e agora é hora de saber a verdade, continuou, enquanto os outros 2 homens permaneciam em silêncio. Emanuel sentia uma mistura de alívio e confusão. Um experimento? O que isso significa? Perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. André fez um gesto para que Emanuel se sentasse novamente. Entendemos que isso tudo é muita coisa para assimilar, mas gostaríamos de convidá-lo a vir até nossa sede, onde poderemos explicar tudo em detalhes, disse, mantendo o tom calmo e controlado. Por favor, vista-se e venha conosco. Eu garanto que tudo será esclarecido, concluiu, esperando pacientemente pela resposta de Emanuel. Sem muitas opções e ainda processando o surrealismo da situação, Emanuel assentiu, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ele se vestiu rapidamente, com sua mente girando de perguntas e temores. O que mais eles têm para me contar? Como minha vida chegou a este ponto? Pensava, enquanto seguia os homens de terno até um carro que os esperava do lado de fora. A viagem até a sede da empresa foi silenciosa, com todos perdidos em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Emanuel ficou impressionado com o tamanho e a modernidade do prédio. Este lugar é enorme. O que exatamente fazem aqui? Pensou, enquanto era guiado para o interior do edifício. A recepção era impressionante, com uma arquitetura elegante e minimalista. Por favor, aguarde aqui.
Alguém virá te buscar em breve, disse André antes de se retirar. Emanuel se sentou em uma cadeira confortável, observando o ambiente ao seu redor. Tudo isso parece tão irreal. Estou em uma empresa de experimentos sociais? Quem diria, refletiu, tentando acalmar sua mente enquanto aguardava mais respostas. Alguns minutos depois, Emanuel foi conduzido por corredores elegantes até uma sala de conferências luxuosa. A porta se abriu, revelando um ambiente decorado com móveis de madeira escura e obras de arte nas paredes. Atrás de uma imponente mesa de mogno, um homem de aparência distinta se levantou para cumprimentá-lo. Bem-vindo, Emanuel. Eu sou Eduardo, o fundador desta empresa. Por favor, sente-se, temos muito que conversar, disse o homem com um sorriso acolhedor. Emanuel se sentou, ainda tentando processar a situação. Então, vocês são uma empresa de experimentos sociais, e eu fui um experimento? Perguntou, sentindo-se confuso e um pouco traído. Eduardo assentiu. Sim, Emanuel. Nossa empresa tem uma missão filantrópica. Eu sou um homem muito rico e acredito em recompensar pessoas de bom coração que estão passando por dificuldades financeiras. Observamos sua vida desde o momento em que você encontrou uma lote. Queríamos ver como você lidaria com essa fortuna inesperada, explicou, com uma expressão séria, mas gentil. Emanuel estava atônito. Então, tudo isso foi planejado? E Daniel e Vanessa? Eles também faziam parte do experimento? Perguntou, tentando juntar as peças desse estranho quebra-cabeça. Eduardo fez um gesto para alguém fora da sala, e logo Daniel e Vanessa entraram, ambos com expressões de compreensão. Sim, Emanuel, Daniel e Vanessa foram contratados para simular situações e testar sua integridade e caráter. Eles desempenharam papéis importantes para que pudéssemos avaliar suas decisões em diferentes circunstâncias, revelou Eduardo, enquanto Emanuel olhava incrédulo para os dois. Daniel foi o primeiro a falar. Emanuel, sei que parece estranho, mas tudo foi feito para testar seu caráter. Não tínhamos a intenção de te prejudicar, disse ele, com um tom sincero. Vanessa também assentiu, parecendo igualmente arrependida. Sim, Emanuel. Meu interesse em você foi real. Você é uma boa pessoa, mas eu também fazia parte do experimento. Queríamos ver como você reagiria à tentação e à exploração, explicou ela, com uma expressão de desculpas. Emanuel sentiu uma mistura de surpresa, raiva e compreensão. Então, tudo o que passei foi uma prova? E agora, o que acontece? Perguntou, tentando manter a calma. Eduardo sorriu. Agora, Emanuel, você será recompensado por sua integridade e pelas lições que aprendeu. Decidimos que você merece muito mais do que a quantia inicial que encontrou. Estamos te concedendo 50 milhões de reais, anunciou, enquanto Emanuel arregalava os olhos, incrédulo. 50 milhões de pesos. Isso é surreal. Não sei nem o que dizer, balbuciou Emanuel, sentindo-se atordoado pela notícia. Por que você faz isso, Eduardo? O que você ganha com isso? Perguntou, tentando entender a motivação por trás de tanta generosidade. Eduardo respondeu com calma. Sou um multimilionário, Emanuel. O que ganho é a satisfação de saber que estou ajudando pessoas boas a reconstruírem suas vidas. O dinheiro é apenas uma ferramenta, e gosto de usá-lo para fazer o bem, explicou, com um sorriso sereno. A reunião foi finalizada com Eduardo entregando um cheque de 50 milhões de pesos a Emanuel. Nos dias seguintes, Emanuel passou bastante tempo refletindo sobre como usaria sua nova fortuna. Preciso ser cuidadoso e planejar bem, pensou, enquanto fazia anotações em seu caderno. Decidiu investir em negócios seguros e promissores, fazer doações significativas a instituições de caridade e melhorar sua própria qualidade de vida. Quero garantir que esse dinheiro não ajude apenas a mim, mas também minha família e outras pessoas necessitadas, refletia, sentindo um profundo senso de responsabilidade. Reconectar-se com sua família foi uma das primeiras prioridades de Emanuel. Ele usou parte do dinheiro para ajudar seus pais e irmãos, pagando dívidas e oferecendo apoio financeiro para que pudessem viver com mais conforto. Sempre quis ajudar minha família, mas nunca tive os meios. Agora posso fazer isso, pensava, enquanto via a alegria e o alívio nos rostos de seus entes queridos. Reatar esses laços foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, refletia, sentindo-se profundamente grato.
As primeiras grandes compras de Emanuel incluíram uma casa confortável e um carro novo. Finalmente posso viver sem me preocupar com as condições precárias da minha casa, pensou, enquanto escolhia cuidadosamente sua nova residência. Ao dirigir seu novo carro pela primeira vez, sentiu uma onda de realização. Isso é mais que um sonho realizado. É a prova de que, com responsabilidade e integridade, coisas boas podem acontecer, refletiu, apreciando cada momento. Decidido a mostrar sua gratidão, Emanuel visitou a sede da empresa para agradecer pessoalmente. Queria expressar minha profunda gratidão por tudo que fizeram por mim. Este presente mudou minha vida de maneiras que nunca poderia ter imaginado, disse Emanuel a Eduardo com um sorriso sincero. Eduardo retribuiu o sorriso. Estamos felizes por você, Emanuel. Sua história é inspiradora, e estamos orgulhosos de ter sido parte dela, respondeu, apertando a mão de Emanuel. Com o passar do tempo, Emanuel começou a ver os frutos de seus investimentos. Escolhi com cuidado e aprendi muito durante o processo. Agora estou começando a colher os benefícios, pensava, enquanto observava o crescimento constante de seus negócios. Cada decisão financeira bem-sucedida reforçava sua confiança e determinação. Estou no caminho certo. Preciso continuar assim, sempre aprendendo e me adaptando, refletia, sentindo-se cada vez mais seguro em suas escolhas. Sentado na varanda de sua nova casa, Emanuel refletia sobre toda a sua jornada. Desde o momento em que encontrei aquela mala, minha vida foi uma montanha-russa de emoções e desafios. Aprendi sobre responsabilidade, tentação e o verdadeiro valor do dinheiro, pensava, com um sorriso de gratidão. Sou grato por todas as lições e pela oportunidade de recomeçar. Minha responsabilidade agora é usar essa fortuna para fazer o bem e garantir um futuro seguro para mim e minha família, concluiu, sentindo uma profunda paz interior. Emanuel olhou para o horizonte, o sol se pondo em um céu pintado de laranja e rosa. Estou no controle da minha vida agora. Tenho muito a agradecer e muito a fazer, pensou, com um sentimento de realização e esperança. Levantou-se da cadeira na varanda e entrou em sua nova casa, sentindo o calor e o conforto de um lar construído com esforço e sabedoria. Quero usar essa segunda chance para construir algo que realmente faça a diferença, pensou, enquanto caminhava pelos cômodos, apreciando cada detalhe que havia escolhido com tanto cuidado. Sentou-se à mesa da cozinha, pegou um papel e começou a anotar seus próximos passos: investimentos em educação, ajuda a instituições de caridade, apoio à minha comunidade. Sentia-se cada vez mais inspirado. Cada ação deve refletir a gratidão que sinto por esta oportunidade única, refletiu, decidido a transformar seus planos em realidade. Emanuel sabia que o caminho à frente ainda estaria cheio de desafios, mas estava preparado. Com 50 milhões de reais em suas mãos e uma vontade inquebrantável de fazer o bem, ele estava pronto para iniciar o próximo capítulo de sua vida, guiado pela responsabilidade e pelo desejo de retribuir ao mundo de maneira significativa. Estou pronto para recomeçar, e desta vez, farei da melhor maneira possível, concluiu, com um sorriso resoluto no rosto. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.